Bom dia, meus queridos alunos do nono ano. Hoje teremos aula de Geografia, tema 2, capítulo 1, página 40. Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, como a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. Espaço urbano e espaço rural. Em termos de área territorial no mundo atual, o espaço rural é bem mais amplo do que o espaço urbano. Isso ocorre porque o primeiro exige um maior espaço para as práticas nele desenvolvidas, como a agricultura, o extrativismo mineral e vegetal, além da delimitação de áreas de preservação ambiental e floresta em geral. No entanto, os termos populacionais e em atividades produtivas no contexto econômico e capitalista, a cidade atualmente vem sobrepondo-se ao campo. O conceito de espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional com formação de habitações justapostas entre si, o que chamamos de cidade. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. Processo de urbanização. O processo de formação das cidades ocorre desde os tempos do período neolítico, mas isso mudou no atual processo de urbanização capitalista, que se intensificou a partir do século XVIII, pois na cidade que as logísticas econômicas sociais que estruturam o meio rural são definidas. No processo de urbanização, no contexto do período industrial, estrutura-se como base em dois tipos de causa: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Fatores atrativos são aqueles em que a urbanização ocorre devido a condições estruturais oferecidas pelo espaço das cidades. O maior deles é a industrialização. Fatores repulsivos são aqueles em que a urbanização ocorre não em função das vantagens produtivas das cidades, mas graças a esse aspecto de expulsão da população do campo para o centro urbano. Esse processo ocorre em geral pela modernização do campo, que propiciou a substituição do homem pela máquina e pelo processo de concentração fundiária que deixou a maior parte das quantidades de terra nas mãos de poucos latifundiários. A seguir, vocês assistirão um vídeo e realizem a atividade da página 45. Tchau. Olá, pessoal. Vamos ver agora o processo de urbanização brasileira. Só para a gente lembrar, urbanização é aquele período onde a população da cidade, a população do meio urbano, cresce mais que a população do meio rural. Pensando nisso, vamos analisar rapidamente o crescimento brasileiro, o crescimento dessa organização, muito pontualmente, onde é que as cidades brasileiras estavam localizadas. Quando a gente pensa na história do nosso país, principalmente no século XVI, a ideia do extrativismo, as primeiras áreas ocupadas do Brasil foram no litoral. As áreas do litoral, logo após a ideia do extrativismo, muito ligada à produção do açúcar. Então o Brasil ele tinha uma ocupação extremamente concentrada no litoral e o interior muito vazio. E o que motivou a entrada do Brasil? O que motivou o Brasil a ocupar o seu interior e começar a colocar cidades longe do litoral?
justamente o descobrimento de ouro e principalmente o crescimento da pecuária brasileira, que ocupou muitas áreas do interior do país. Então aqui você começa a perceber um perfil espacial que muda. As cidades que antes eram localizadas no litoral, agora localizam-se no interior, atrás de atividades econômicas que também geravam empregos. Então aí o Brasil ele começa a ter uma distribuição melhor, até chegar ao nosso século XIX, onde, graças ao café, os núcleos urbanos brasileiros, eles começam a ter uma certa concentração de renda que vai ser muito importante. Por quê? Na época do café, e o caminho do café você conhece, ele surge no Vale do Paraíba do Rio de Janeiro, caminha para o oeste paulista e termina no noroeste do Paraná. Toda essa faixa, o café ele tomou uma proporção muito grande, ele acabou trazendo muito lucro para essas regiões, principalmente para o eixo Rio-São Paulo, destacando ainda um pouco mais o interior de São Paulo. Então, e todo esse dinheiro do café, ele acabou criando centros urbanos mais ricos, centros urbanos que já estavam concentrando a renda no Brasil. Mesmo ela sendo melhor distribuída nessa época, uma renda já começou a ser concentrada, um certo de infraestrutura diferente já começou a surgir, no sentido de linhas férreas, e aí as cidades começaram a tomar proporções urbanas que a gente conhece hoje. Um tipo de construção diferente, atividades diferentes, surgimento de serviços. E o café, todo esse dinheiro do café, toda essa infraestrutura, os portos que a gente criou nessa região do Sudeste, toda essa linha férrea que ligava o interior ao litoral para poder escoar a produção, isso fez com que a industrialização brasileira fosse concentrada também no Sudeste. Então, quando nós olhamos esse momento aqui, século XIX, só para você ter uma ideia, na década de 70 do século XIX, 1872 mais ou menos, a população dos núcleos urbanos brasileiros já beirava 6%. Obviamente o Brasil era um país extremamente rural, mas no século XIX você já começa a perceber um princípio de concentração, ainda mínimo, ainda irrisório para a gente estudar, só que uma concentração, que vai firmar quando? Quando no século XX, a partir da década de 30, mas principalmente as décadas de 40 e 50, a industrialização brasileira acontece de forma eficaz. E a gente já estudou isso em outros vídeos. O processo de industrialização, a revolução industrial de um país, a criação de empregos na cidade, a mecanização do campo são marcos do processo de urbanização. São marcos onde a população da cidade cresce num ritmo muito mais acelerado que a do campo. E aí o Brasil passa por essa urbanização tão rápida, que vai chegar àqueles problemas de metropolização que a gente estudou. Pensando nisso, esse caminho de lógica espacial brasileira, ela tem uma quebra muito clara, quando construímos Brasília no interior. O ano de 1960, né, a entrega de Brasília, marca um ponto importante, por quê? Porque nós tínhamos um centro-oeste ainda muito desocupado. E a construção de Brasília, ela consegue distribuir um pouco essa população e começar a integrar a região centro-oeste, não apenas pela construção de Brasília, mas pela construção de estradas. Principalmente a Belém-Brasília, que conseguiu integrar a região norte também, e as estradas que vêm do centro-oeste para o sudeste. Isso começou a tornar um pouco melhor a situação das cidades brasileiras, mas nunca se esqueça, até hoje, a grande concentração é na região sudeste.